Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio e hoje estamos aqui para falar justamente sobre a greve dos enfermeiros. E encontramos-nos na MJ Clinics, aqui no Montijo. Portanto, a todos os caros ouvintes do Montijo, um grande abraço para vocês e deixem já o vosso like, partilhem e subscrevam o podcast. Vamos lá chegar aos 700. E hoje temos aqui uma cara que vocês já conhecem, não de episódio, mas sim do artigo que escreveste, não é? Que já apontava mais ou menos para os sintomas daquilo que se vive hoje na saúde. E, portanto, estamos aqui com o Miguel Fernandes, que é enfermeiro e também investigador das políticas de saúde. Sim. Olá, Cláudio, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui. Já tínhamos tido a oportunidade de colaborar através do artigo e então agora aproveitar também a temática do momento, não é, na saúde para falarmos aqui um bocadinho e para debatermos aqui um bocadinho sobre o tema. Exato. Portanto, isto tem sido um tema quente que extrema posições, como qualquer tema que seja fratura justamente a sociedade. E antes de passarmos todas estas questões de se a bastonária deve-se ligar à greve, se não deve, a questão do crowdfunding, que está a ser uma das mais, pedia-te para falarmos daquilo que é o mais importante, ou seja, o que é que leva à criação desta greve, que já é a segunda este ano, não é? Que prevê durar-se até ao final do mês, portanto é 28 de fevereiro. Portanto, quais é que são as reivindicações, porque isso ao fim e ao cabo é aquilo que importa. Aquilo que são depois as consequências já lá vamos. Sim. Queria só, previamente, antes de falarmos sobre o tema, fazer aqui uma declaração prévia de interesses, exatamente porque está muito polarizado o discurso e o debate neste tema, para que depois não haja de alguma forma alguma ligação com aquilo que eu vou dizer e alguma ligação que eu tenha. Portanto, eu sou enfermeiro, sou licenciado em enfermagem, trabalho como enfermeiro, trabalho num bloco operatório, curiosamente, não desabrangidos pela greve, mas trabalho num bloco operatório. Não tenho qualquer ligação a sindicatos, nem a ordem dos enfermeiros. Portanto, estou aqui única e exclusivamente como enfermeiro. Depois fazer outra declaração de interesse, é que eu sou militante do Partido Socialista. E, portanto, a minha visão, olhar para este tema, tenta também congregar o que é as ideias e o que é a minha visão de um lado e do outro, de alguma forma. Do Partido Socialista no governo? Do debate, exatamente. De facto, o discurso está muito polarizado, mas interessa, e se calhar para a opinião pública, interessa sobretudo clarificar o que é que está em causa. Portanto, a luta laboral dos enfermeiros por maior reconhecimento das suas qualificações profissionais em virtude da sua carreira na administração pública é uma luta que não vem de agora, é uma luta que já tem décadas. Isto também para refutar algumas das acusações que têm havido, que agora, no pós-crise, é que se lembraram. Portanto, já a luta laboral já existe ao longo de vários governos e as reivindicações são claras e são sempre as mesmas. Portanto, a revisão da carreira, os enfermeiros desde 2009 que na prática não têm uma carreira. A carreira antiga de enfermagem na administração pública era uma carreira que era composta por 5 categorias, que ia desde o enfermeiro até ao enfermeiro supervisor. Os enfermeiros entravam, formavam-se, entravam na sua carreira e tinham progressão paulatinamente, à medida que evoluíam em termos de anos de experiência e à medida também que evoluíam em termos das qualificações, quando faziam a sua especialização, depois quando faziam formação que lhe permitia concorrer a cargos de gestão e tinham essa evolução natural e um enfermeiro, desde que investisse também na sua formação e na sua qualificação, adquirisse mais competências, podia chegar ao topo da carreira. Desde 2009 essa carreira deixou de existir e foi consagrada uma carreira que tinha 2 categorias, mas que na realidade só tinha uma porque a segunda categoria nunca abriu concurso. Para além disso, desde 2009 que as progressões na carreira especial de enfermagem deixaram de existir. O que acontece é que desde 2009 qualquer enfermeiro, seja contrato de funções públicas, seja contrato individual de trabalho, não progride. Portanto, um enfermeiro que tenha praticamente 20 anos de carreira e um enfermeiro que entra esta semana para trabalhar na administração pública, seja contrato de funções públicas ou contrato individual de trabalho, recebem literalmente o mesmo. E para além de receberem o mesmo, que é o mais preocupante, é que a visão que têm da sua progressão na carreira é a mesma, que é nenhuma. E, portanto, este é o ponto essencial das reivindicações dos enfermeiros. É ter uma carreira que tenha a evolução, que acompanhe aquela que foi a grande evolução do aumento de qualificações e de competências dos enfermeiros. Se nós olharmos há cerca de 30 ou 40 anos atrás, um enfermeiro para se formar, para entrar no curso de enfermagem, nem sequer tinha que ter o 12º ano. Hoje em dia nós temos uma
um conjunto muito significativo de enfermeiros com mestrados e com doutoramentos. No entanto, em termos de evolução da carreira na administração pública, não acompanhou esta progressão e a progressão destas competências. Portanto, esta é a reivindicação base. Depois, esta reivindicação também tem outros dois eixos, que é, por um lado, o salário, portanto, o salário base à entrada da carreira, e que aquilo que está em discussão e que a proposta dos sindicatos são os 1.601 euros, que vai de encontro ao que é o salário inicial no início da carreira de outras profissões na administração pública, e nomeadamente das profissões até no setor da saúde, e por outro lado a reforma aos 57 anos. Pronto. Não estou aqui a dizer se concordo ou se discordo, nem essa é a minha intenção. Sim. Mas é justamente isso, que é que leva a que haja esta greve, não é? Mas em concreto é apenas isto que se trata. Portanto, os enfermeiros basicamente o que querem ter é uma carreira devidamente reconhecida, devidamente de acordo com a complexidade do seu trabalho e com as competências que adquiriram e até com a evolução do que foi a profissão do ponto de vista da sua competência de intervenção, e que tenham uma visão condigna com o seu estatuto de servidor público e de um dos grandes contribuintes para aquilo que é o sucesso da construção social, que é o Serviço Nacional de Saúde. É basicamente isto. Sendo que os enfermeiros são muitas vezes menosprezados, enfim, pela aquela piada fácil que nós conhecemos entre os nossos grupos de amigos, que é, bom, entraste em enfermagem porque não tinhas médico para ser médico, não é? Enfim, mas a questão é que isso vai perdurando no tempo e no espaço. Sim. E são estigmas que são feitos, que nos levam muitas vezes, e eu já assisti muitas vezes a isto, em hospitais, em clínicas, a dizer, bom, uma mãe ou um pai que diz, não, chama um médico. Não, mas está aqui o senhor enfermeiro. Sim, mas eu quero um médico, não é? Como se o enfermeiro não fosse capaz ou não fosse capacitado para intervir, não é? Se há alguém que justamente está no Serviço Nacional de Saúde ou num privado, o que é que seja, mas está ali a prestar saúde, não é? É porque há confiança para que aquele profissional de saúde consiga desenvolver as competências. Sim, e neste momento... E muitas vezes, deixa-me só dizer-te, Miguel, que é, muitas vezes, falavas desta questão da especialização que cada enfermeiro vai tendo, e são vários, e conheço vários amigos meus também são enfermeiros e que têm as suas especializações, todavia são basicamente carne de pacanhão, no sentido de tapar os buracos dos outros, porque os outros têm que sair, porque já esgotaram as horas, e portanto é pau para toda a colher, não é? Mas também é isso que acontece. Sim, ao longo principalmente esta última semana, tem-se ouvido falar, tem-se levantado muito outra vez o debate, até pelas comparações salariais entre as competências do enfermeiro e as competências do médico. Da minha modesta opinião, eu acho que quando se entra em comparações entre qualquer classe profissional, entramos no domínio do futebolístico. Entramos no domínio do Sporting Benfica, o melhor que eu teve. Isso não leva a lado nenhum. As profissões de saúde ou as outras profissões e outras carreiras da administração pública têm todas o seu valor, as suas competências e a sua história. De facto, há um grande desconhecimento, a meu ver, daquilo que é a capacidade dos enfermeiros de intervir. Grande desconhecimento, a meu ver, também por um aspecto positivo. É que a grande maioria das pessoas nunca efetivamente precisou, nunca teve internada, nunca teve numa situação crítica, e como nunca teve internada, nunca teve numa situação crítica, nunca se apercebeu da importância que os enfermeiros têm, da competência e da excelência que é o cuidar de enfermagem. Porque aqueles que estiveram sabem e reconhecem. E já houve diversas manifestações públicas, até ao longo destas semanas, diversas manifestações públicas de figuras públicas que atravessaram processos de saúde ou de doença complicados ou com familiares e que vieram manifestar o seu apoio e o seu apreço pela competência dos enfermeiros. Por outro lado, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. O corpo profissional de enfermagem, não a carreira, mas o corpo profissional de enfermagem teve uma grande evolução em termos académicos, em termos científicos, em termos das suas competências. E essa evolução muitas vezes ainda não foi percepcionada por a grande maioria da população, mas isto acontece tanto nos enfermeiros como outras profissões de saúde, como os técnicos de diagnóstica e terapêutica, como os psicólogos, como os fisioterapeutas. A grande maioria da população ainda não conseguiu acompanhar o que foi a evolução do Serviço Nacional de Saúde e ainda não conseguiu perceber que grande parte dos sucessos que o Serviço Nacional de Saúde tem também decorrem deste alargamento do espectro dos profissionais e da tipologia de profissionais e de quanto esses profissionais evoluíram, não só os médicos, e ainda mantêm um certo estigma médico-cêntrico, sim. E acho que isso, e viu-se esta semana muito isso, acho que isso é muito mais alimentado
por pessoas externas à classe do que propriamente pelos médicos ou pelos enfermeiros. Depois tentam aproveitar momentos mais emotivos. Excetuando agora a Lúcia Leite, Sim, mas teve uma triste intervenção para mim. A Lúcia Leite, que é uma pessoa que tem uma carreira digníssima na representação da enfermagem em diversos órgãos e neste momento tem no sindicato, é que de alguma forma isto é uma luta muito emotiva para os enfermeiros. E é uma luta de décadas, como eu te digo, e a enfermeira Lúcia Leite é uma pessoa que vive isto há décadas. E depois é assim, quando entramos no debate, facilmente nos deixamos levar pelas emoções ou também nos pregam algumas rasteiras. Sim. Para vos contextualizar, aquilo que a Lúcia Leite, da Associação Sindicato dos Enfermeiros, disse foi basicamente que um enfermeiro podia estar sem um médico, mas o médico não podia estar sem um enfermeiro, não é? No sentido de durar. Foi algo desse género, pronto. Mas pronto, há sempre aquelas punchlines que depois ficam, descontextualiza-se e tudo mais, e depois leva... a esses soundbites, mas é como digo, a meu ver, quando entramos nesse tipo de discussão... Já é ruído na opinião, não é? Sim, entramos na era do Sporting Benfica ou do Porto Benfica, como preferirem. Isso não leva a lá nenhum, e tanto os enfermeiros devem ter isso em conta e devem ter muita atenção a isso, tal como os médicos e tal. Por exemplo, também não é com agrado que eu vejo muitas vezes, ao longo destas últimas 2 semanas, a Ordem dos Médicos e o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também falar muitas vezes e dar a sua opinião sobre esta situação da greve dos enfermeiros. Acho que deve haver aqui um certo distanciamento. Não deve haver a tentativa de criar vamos a isso, que é... moral. Uma greve só pode ser convocada por um sindicato. Portanto, se eu agora quisesse criar uma greve, não podia porque não sou líder sindical, ou algo assim do género. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que, para além do sindicato, justamente a bastonária da Ordem dos Médicos, dos enfermeiros, desculpa-me, está justamente a sobrepor-se, pelo menos a nível de mediatividade, a sobrepor-se àquilo que são os líderes sindicais. A própria esquerda acaba por estar dividida nisto, e nós sabemos bem porquê, porque, enfim, as greves, as lutas sindicais são sempre balões de oxigénio para eleitorado mais ligado ao PCP, Bloco de Esquerda, algum PS também, não é? Porque justamente há esta questão que também deve ser levantada, que é a partidarização ou politização de vários sindicatos. Nós sabemos que o GT mais afeta ao Partido Socialista, a CGTP mais afeta ao Partido Comunista, e, aliás, raras não são as vezes onde, coincidência ou não, líderes sindicais também estão nas reuniões e nas comissões centrais dos vários partidos, não é? E isso também é algo que é apontado à bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, pelo facto de pertencer ao Conselho Nacional do PSD, não é? Portanto, isso acaba sempre por enviosar, e isso acaba por ser também usado muito, porque lá está, há aqui um género de apropriação de que se há uma greve, se há uma luta sindical, essa luta sindical só pode pertencer à esquerda. E elementos da direita não podem lá entrar, não é? E nós vemos no Parlamento e vemos as intervenções da direita e da esquerda, não é? E é curioso ver quando é uma determinada greve há vozes que se levantam, quando é outra greve já há outras. Isto, enfim, parece que há greves boas, greves más e que só uns é que podem ter greve, não é? Devia-se deixar a política para trás, ou de lado, e não misturar tanto, não é? Porque ao fim e ao cabo, ali, porque depois isto, caso as reivindicações vão para a frente, não vai ser o enfermeiro de esquerda que vai ser valorizado e o enfermeiro de direita que vai ser desvalorizado. Se sobe um, sobem todos, não é? Portanto, às vezes isto é um bocadinho complicado nas negociações depois. Sim. Porque depois quem vai ter que negociar não vai ser a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, mas sim o líder sindical. Sim, não parece que seja minimamente essa a intenção da bastonária. Acho que há aqui 2 coisas importantes de clarificar. Uma coisa é o que é, neste momento, a disputa e a negociação laboral. Portanto, o que decorre entre os sindicatos e o governo. Outra coisa é o que tem sido a mediatização do caso. E a mediatização do caso, eu acho que, a meu ver, tem contribuído muito e a comunicação social tem aproveitado muito esta situação também para criar um certo ruído em torno de toda esta luta. A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, só quem não conhece o percurso dela é que pode achar que o comportamento dela neste momento é desviante ou não é congruente com o que tem sido a vida dela toda em defesa da profissão que exerce. Ana Rita Cavaco tem um historial longo de defesa dos enfermeiros. Já
em 2009, quando foi uma situação relacionada com a linha de saúde 24 e com alterações contratuais que houve nos trabalhadores da linha de saúde 24, onde a Rita Cavalo era uma trabalhadora, na altura era uma enfermeira supervisora dessa linha, e colocou uma ação em tribunal que se arrastou até já para o período já de governo do PSD, para defender esses profissionais. Portanto, é uma pessoa que tem um historial na defesa da enfermagem muito acérrimo. Foi uma pessoa que, mesmo relativamente à Ordem dos Enfermeiros, o seu percurso de chegada à Ordem dos Enfermeiros também passa por ter sido sempre uma crítica do que era para ela uma postura muito afastada da Ordem dos Enfermeiros com a classe dos enfermeiros. E, portanto, este comportamento dela, que é um comportamento, a meu ver, perfeitamente normal, perfeitamente até congruente com o que tem sido o comportamento de outros bastonários de outras ordens, é um comportamento de prestar solidariedade com a classe profissional que está em greve. Ponto final. O resto é ruído. Porque, de facto, quando vamos para esta greve cirúrgica nós temos que entender que, tal como eu dizia há pouco, esta luta laboral já decorre há décadas. Houve várias estratégias de luta. Houve greves nacionais à sexta-feira, houve greves de uma semana, 2 semanas, houve greves prolongadas regionais, houve greves de zelo, houve greves ainda há cerca de 2 anos e meio, houve a greve dos blocos de partos, porque os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica que fazem partos, cerca de 50% deles não era reconhecido como especialista e, portanto, foi uma greve que na altura também teve um certo mediatismo, também com uma posição forte na altura do ministro Alberto Campos Fernandes, mas que se chegou depois a uma negociação e um acordo entre esses enfermeiros e o Estado, e que esses enfermeiros foram reconhecidos pelas suas competências e tiveram um ajuste remuneratório provisório até a revisão da carreira para as suas competências. E, portanto, esta greve cirúrgica foi uma estratégia que, pelas suas características, ganhou atenção mediática. E a intenção de qualquer classe profissional, quando faz greve, é intervir no procedimento regular do seu trabalho para chamar a atenção das autoridades governativas e também da opinião pública sobre a sua situação. É claro que, no caso dos profissionais de saúde, isso torna-se mais melindroso pelo alvo do trabalho dos profissionais de saúde, que são os utentes. Não é? Mas isto foi uma estratégia que surgiu quase de forma inorgânica. Ou seja, todas estas questões que se debatem muito hoje em dia, do fundo de greve, de ser uma greve muito localizada, foram sobretudo iniciativas de um conjunto de enfermeiros que não tinham qualquer ligação a sindicatos, a ordens ou a partidos e que, de alguma forma, tentaram operacionalizar algo que já se falava há muitos anos, Cláudio. Esta ideia da greve cirúrgica é uma ideia que já se fala no grupo dos enfermeiros, entre enfermeiros, nos corredores há muitos anos. Porque, por um facto muito simples, não tem nada a ver com aquilo que se tem falado de provocar ou de ser cruel com os utentes. Porque as pessoas, obviamente, não querem ser cruéis com os utentes. É que a produção cirúrgica tem um grande impacto no orçamento dos hospitais. E, portanto, os enfermeiros tinham a noção que, ao fazerem uma greve localizada, e isto já se fala há muito tempo, se fizesse uma greve localizada na produção cirúrgica normal, não na urgente, que prejudicasse ao mínimo os doentes, mas que tivesse o máximo impacto nos números do SNS, nos números dos hospitais, naqueles números que os políticos gostam de trazer para a ribalta, isto ia ter impacto. E, portanto, este grupo de enfermeiros o que fizeram foi, utilizando os recursos que hoje em dia há, a internet, as redes sociais, o crowdfunding, operacionalizar isto. É claro que depois, para tornar isto uma realidade, uma greve, era preciso um sindicato, e estes 2 sindicatos que se juntaram a esta luta, que são sindicatos relativamente novos, sindicatos que não têm qualquer ligação a centrais sindicais, ao GT, CGTP, etc., e que vêm, portanto, fazer a sua ação sindical e operacionalizar esta greve, portanto, convocar a greve e sentarem-se na mesa negocial. Portanto, a crítica, de alguma forma, que a bastonária tem intervindo ou que tem sido a autora moral de toda esta situação, é completamente refutável, porque esta ideia da greve cirúrgica já é uma ideia que
que já existe há muitos anos no meio dos profissionais e foi uma ideia que surgiu por um conjunto de profissionais, não foi aproveitada, mas estes sindicatos disseram presente e apoiaram. E o que a senhora bastonária faz, acho que é uma coisa perfeitamente normal, acho que era expectável, lá está, e quem não a conhece, quem a conhece não era expectável outra coisa, que é manifestar-se preocupadíssima com esta situação, solidária com os enfermeiros, porque quem está a fazer, e em concreto os enfermeiros que estão a fazer esta greve e cumprir esta greve nos blocos operatórios, não é fácil. Os enfermeiros não gostam de não prestar cuidados, não gostam de estar... Os enfermeiros são profissionais de excelência que literalmente, e aqueles que trabalham no SNS, sacrificam todos os dias para prestar os melhores cuidados. E portanto isto não alegra a ninguém, o cancelar cirurgias não alegra ninguém. Portanto, o papel que a bastonária faz é sobretudo manter-se solidária e prestar apoio e estar presente, que eu acho que deve ser o trabalho dela. Acho que o facto dela ser a militante do PSD neste momento é mais aproveitado de alguma forma para denegrir a sua imagem do que efetivamente ter algum impacto na ação dela. Nós neste momento temos um presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, que é um ex-governante do Ex-Ministro da Saúde. Ex-Ministro da Saúde, curiosamente, ex-Ministro da Saúde, uma pessoa extremamente idónea, com um currículo que só abona a ele, não é? E eu não quero crer que, de alguma forma, se pense, por exemplo, que o Dr. Paulo Macedo está a gerir os destinos da Caixa Geral de Depósitos com a intenção de privatizar a Caixa Geral de Depósitos ou de deitar abaixo. Pelo contrário. E aquilo que tem sido manifestado pelo Governo, por exemplo, nesse caso, é exatamente o contrário. É depositar toda a fé e toda a confiança, e obviamente e bem, no Dr. Paulo Macedo. Portanto, como é que se pode ter este comportamento de um ex-governante e depois de uma bastonária da Ordem dos Enfermeiros só porque não concorda com a posição do Governo, aproveitar-se o facto de ser militante e ter a liberdade dela de associação partidária para de alguma forma denegrir, nem é sequer a enfermeira Ana Rita Cavaco enquanto bastonária, mas é as reivindicações dos enfermeiros. Acho que isso não faz qualquer sentido. Pronto, mas já está. É isto que é justamente importante que vocês saibam e o podcast marcar a diferença justamente neste ponto, quando me disseste justamente quando foi com o anterior governo, portanto, PS e CDS, a própria Ana Rita Cavaco já liderava as coisas, por assim dizer, ou... A enfermeira Ana Rita... Sim, a enfermeira Ana Rita Cavaco era bastonária, assumiu a função como bastonária finais de 2015, início de 2016, portanto já nesta transição para este governo. Mas é uma pessoa que tem um histórico de defesa da profissão, e a Ordem dos Enfermeiros não é só a enfermeira Ana Rita Cavaco, que nem é uma célula do PSD, quer dizer, atenção. A Ordem dos Enfermeiros tem uma equipa que algumas pessoas têm ligações partidárias à direita, outras à esquerda, outras não têm qualquer tipo de ligações. E acho que se manifesta e se verifica bem que a posição da Ordem dos Enfermeiros, a posição de todos os enfermeiros, na generalidade, é uníssona. Portanto, não há aqui... Agora vamos a uma questão de ética, que é quando, isto foi algo que eu, já quando foi o Pokerlítica número 10, que gravei no Parque das Nações, justamente pelos 20 anos da então Expo 98, estava a decorrer a greve também dos professores e que fizeram greve à correção dos exames. E o que eu na altura dizia, não façam isso. Não continuem este tipo de greve porque não estão a prejudicar o governo, estão a prejudicar sim os alunos que precisam, e foi atribulado o início de semestre, portanto, para o pessoal que entrou na faculdade, não é? O primeiro ano, foi complicado e, portanto, quem sofre justamente são os alunos quando são as greves dos professores ou quando não tínhamos aulas. Eu, por exemplo, quando fiz o exame de 12º ano, não sei se também te recordas, foi também na altura que fizeram greve às vigias. Portanto, eu estava na véspera do exame português, que era o primeiro exame a ser feito, sem saber, e portanto eu estava muito naquela, estou a fazer as revisões de véspera, será que amanhã vou ter? E no Conselho do Seixal, houve escolas que tiveram, ou escolas que não tiveram. E eu tive na altura professores do primeiro ciclo, portanto a primária, a vigiar a prova. Né? Basicamente ali ninguém pode ter competências para português, tem que ser sempre professores de outras áreas, portanto está ali para vigiar. Mas isto para chegar à questão da ética, por assim dizer, que é os utentes são quem sofre, mas vamos aqui também desmistificar um pouco daquilo que se tem vindo a falar, aliás, que já se arrasta desde a primeira greve feita no início do ano, em que o polígrafo, que já foi convidado do podcast, o episódio número 99, um grande abraço para ti, Fernando Esteves, que
desmistificou também as notícias, as especulações e tudo mais, de que havia pessoas a morrer nos hospitais com a primeira... Portanto, não houve ninguém que morresse, mas a questão também é quais é que são as cirurgias que estão a ser afetadas e se não poderia ser pensado outro tipo de greve que não lesasse tanto os doentes, porque, enfim, há algumas consultas e cirurgias que estão a ser também desmarcadas, não é? Recanalizadas, com tudo aquilo que implica, não é? Conseguimos ter uma consulta hoje, uma cirurgia, o tempo todo de espera que se fica. Claro. Sim, 2 pontos aqui muito importantes, e pegando exatamente naquilo que estavas a falar dos professores e dos exames. Qualquer greve gera na sociedade entropias e problemas. E se uma situação, por exemplo, como uma greve aos exames nacionais, causa tanta frustração, quanto mais quando nós estamos a falar de cuidados de saúde. Ainda vai causar mais, Sim. obviamente. Outra realidade também é que uma greve, por si só tem significado se tiver um impacto direto naquilo que é a produção do trabalhador. É isso que é uma greve. Digamos, o trabalhador suspende a sua atividade normal. Na saúde e em outras profissões tem que haver... Mas repara aqui uma coisa, que é no Japão, quando há greve, por exemplo, os transportes... São chamadas greves de zelo, exato. Porque é justamente isto, que para mim uma greve deve ser feita para lesar o patrão e não lesar tanto o trabalhador como o utente, não é? Portanto, que isto, quando as greves são feitas no setor dos transportes, enfim... Mas aí nós pagamos os passos. Mas aí levamos a outro ponto, que é, porque é que, isso depois também tem a ver com traços culturais das sociedades, porque é que no Japão fazem greves de zelo e elas têm impacto? Porque os trabalhadores estarem de greve é considerado pela sociedade e pelas entidades governativas uma vergonha nacional. Porque é que aqueles trabalhadores estão descontentes? Repara, os enfermeiros chegam a esta greve cirúrgica porque, ao longo de anos, todas as outras formas de luta não foram, grande parte delas, reconhecidas. Não é as reivindicações, porque as reivindicações, até agora a senhora Ministra disse que as reivindicações são justas. Mas isso não basta, quer dizer, não basta dizer que as reivindicações são justas e dá-se um passo ao bem e pronto. A verdade é que todas as formas de luta que houve anteriores até chegarmos a esta não tiveram um efetivo impacto, não foram reconhecidas, ou não foi reconhecida a importância de debater esta greve e não foi minimamente valorizada. Foi minimamente valorizada. E isso, se calhar, leva a que, quando nós falamos do Oriente e do Japão, as greves tenham umas características e tenham um efeito em termos de debater os problemas dos trabalhadores. Quando chegamos aqui ao sul da Europa, as greves, se calhar, têm que ter outra postura para se debater, mas isso não é só com as greves. Nós falamos, por exemplo, de corrupção. Sim. E se olharmos para o Japão e para o sul da Europa, também vemos 2 comportamentos completamente distintos, não é? Ou até entre o sul da Europa e o norte da Europa, vemos comportamentos completamente distintos. Sobre a greve, importante clarificar, a greve tem serviços mínimos. E os serviços mínimos que estão definidos pelo Tribunal Arbitral e que têm sido cumpridos. Aliás, a requisição civil que foi levantada, que é uma medida excepcional, que foi levantada muito poucas vezes ao longo da história da nossa democracia. Curiosamente, a primeira vez que foi levantada também foi numa greve de enfermeiros, em 76. Uma greve que depois não chegou a existir. Foi levantada alegando que os serviços mínimos não tinham sido cumpridos. E não há prova efetiva que esses serviços mínimos não foram cumpridos. Portanto, a requisição civil foi levantada, mas não existe. Havia uma queixa de uma administração hospitalar que eu acho que deve ser escrutinada, porque lá está, a ética deve estar das duas partes, não é? E deve ser escrutinada se de facto não houve cumprimento dos serviços mínimos, porque se não houve cumprimento dos serviços mínimos, as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Mas a greve tem serviços mínimos. Os serviços mínimos incluem as cirurgias urgentes e as cirurgias consideradas prioritárias, sobretudo as oncológicas. O que significa que todos os dias, naqueles blocos operatórios, não estão parados. O que acontece é que está um número de enfermeiros suficiente naqueles blocos operatórios para garantir que os doentes prioritários, nível 1, os doentes oncológicos prioritários e os doentes urgentes, seja a urgência direta, seja a urgência diferida, porque há urgências, já há doentes urgentes que não são feitas imediatamente, tem a ver com as características dos doentes, sejam feitas. Portanto, não há perigo de vida direto pelo facto de estar a haver uma greve dos enfermeiros, tal como já foi comprovado exatamente pelo polígrafo as dúvidas que havia relativamente a isso. Relativamente ao aspecto ético, obviamente que nenhum profissional de saúde não gosta de não prestar cuidados e que os utentes estejam à espera.
Mas vejamos, Cláudio, quando nós falamos de listas de espera cirúrgica e de cirurgias, e quando tu tens no nosso país uma realidade, infelizmente, em que tens algumas especialidades cirúrgicas em que as pessoas estão à espera 1 ano ou mais da primeira consulta de cirurgia, querem-me fazer acreditar que pelo facto de se adiar um mês uma cirurgia, aquela pessoa é prejudicada ou corre risco de vida? Então, e no ano que esteve à espera da consulta, não correu? Outro aspecto que esta greve também tem levantado é muito as lacunas que existem no Serviço Nacional de Saúde na assistência aos utentes. E pode ser, tem levantado muitos véus. Porque, efetivamente, obviamente que é desagradável, e obviamente que é desagradável os utentes terem que estar à espera e as cirurgias serem adiadas, mas não vamos exagerar. Porque se nós formos exagerar ao considerar que este mês, ou este mês e meio, ou seja o tempo que for, que o doente está a aguardar, contribui substancialmente para aumentar o risco de vida destas pessoas, então o que dizer do tempo que eles tiveram à espera para uma primeira consulta de cirurgia para serem avaliados a primeira vez, em que nem sequer o seu grau de prioridade cirúrgica estava definido. Portanto, lá está, eu acho... Quando os processos cirúrgicos já estão iniciados, portanto já ocorreu essa primeira... Significa que as outras, as segundas e terceiras consultas já não vão ser afetadas, é isso? Não, o que acontece... Quando se abre o processo de cirurgia, portanto, a primeira cirurgia será basicamente um check-up, não é? A primeira consulta, sim, é sobretudo, portanto, as primeiras consultas para as especialidades cirúrgicas, de uma forma comum, o que acontece é que são encaminhados pelo médico assistente, pelo médico de família, para uma consulta de uma especialidade cirúrgica, porque têm pré-triado pelo médico de família, digamos, uma situação suscetível de cirurgia. E essas que já foram triadas estão a ser afetadas pela greve ou não? Estas que já foram triadas, depois das pessoas serem consultadas, é definido se as pessoas de facto têm que ser intervencionadas cirurgicamente ou não e qual é o grau de prioridade. Destes graus de prioridade são definidos, e há 4 graus de prioridade, aqueles que são considerados mais prioritários não estão a ser afetados pela greve, porque estão enquadrados nos serviços mínimos. Portanto, essas pessoas estão a ser operadas. Okay. Portanto, as pessoas que de alguma forma podiam correr efetivo risco de vida, pelo facto de não serem operadas num prazo de um mês, estão a ser operadas ao abrigo dos serviços mínimos. Se não estiverem a ser operadas, não é por causa dos enfermeiros, porque está incluído nos serviços mínimos. As pessoas que não estão a ser operadas são as pessoas que não são consideradas prioritárias. E muitas destas pessoas, quer as prioritárias, quer as não prioritárias, principalmente as não prioritárias, antes deste mês que agora vão estar à espera, estiveram meses ou anos à espera da primeira consulta. Portanto, não parece-me uma desonestidade intelectual estar a querer parecer que o facto desta greve está a contribuir, tal como já se vê a provar, para o piorar do estado de saúde dos utentes do SNS. Não é isso que se trata, lá está, isso só acrescenta mais ruído. O que se deve centrar aqui é, obviamente, que esta greve não agrada a ninguém, incluído aos profissionais, e, desse ponto de vista, tentando a responsabilidade os profissionais que a fazem, o corpo profissional que sustenta esta greve, através do crowdfunding, os enfermeiros, como tem, o governo tem responsabilidades de tutela e que também está sentado à mesa para negociar. Porque a partir do momento, e os sindicatos já demonstraram isso, que existem condições que os sindicatos impuram para negociar, não é? O valor, os 57 anos de reforma, os 1.600 euros de entrada de base salarial, tal como a via da carreira. Mas que os sindicatos dizem que há margem para negociar, há margem para ajustar estes valores, há margem para fazer um plano a longo prazo. Portanto, há margem para negociar. Não há necessidade de haver esta greve se houver essa negociação. Agora, nenhum utente, isto é muito importante, nenhum utente corre perigo de vida pelo facto das cirurgias estão a ser adiadas. Porque as cirurgias prioritárias estão englobadas nos serviços mínimos e estão a ser cumpridas. Se não estão a ser cumpridas, não é pelos enfermeiros, porque eles estão lá todos os dias. Eles apresentam só serviço. Portanto, para cumprir. Sendo que a revisão civil é feita sobretudo para 4 hospitais, 2 no Porto e 2 na região centro. Sim. Não é? Portanto, Dorivoga e Viseu, ou Vila Real. Tondela, Viseu, Dorivoga. Tondela, Viseu, isso Tondela, mesmo. Viseu, Dorivoga. Exatamente. Como é que nós conseguimos saber se existem estes serviços mínimos ou não existem serviços mínimos? Porque muitas vezes, quando é convocada uma greve, não é? Os sindicatos dizem uma adesão de 90% no setor. O governo diz apenas 50% da adesão no setor. Enfim, vamos ter outra vez esta guerra de números?
Não, porque neste caso é diferente. Os serviços mínimos são definidos de acordo com a prioridade dos doentes e isso é uma definição clínica do cirurgião responsável pela cirurgia. Portanto, a partir do momento... Mas, portanto, há números. Sim, existem números. Portanto, os enfermeiros têm que fazer o check-in e check-out do serviço. Sim. E existem números sobre a quantidade... Os números que existem para a produção cirúrgica normal dos hospitais continuam a existir. Estão a ser só operados os doentes que são definidos como prioritários. Mas a questão é que o serviço mínimo, portanto, tem que haver um X número, vamos supor, 5 enfermeiros em serviço, não é? Portanto, o governo sabe que se estão lá 5 ou 5. Não, porque é assim, claro, o que acontece é, nós estamos a falar de cirurgia programada. Okay. Prioritária, mas programada. Portanto, existem planos de cirurgia que são previamente definidos. Portanto, os enfermeiros, no dia anterior ou até dias anteriores, sabem que cirurgias é que podem... Lá está. Porquê? Porque as pessoas, por serem operadas, são internadas, têm que fazer uma preparação para a cirurgia, ou já se encontram internados, mas têm que fazer uma preparação prévia para a cirurgia, de exames, de jejum, etc. Portanto, há um planeamento. E tu tens, numa realidade, num bloco operatório, tens as equipas de urgência que estão a responder às portas abertas que são as urgências e às cirurgias, que estão dentro dos serviços mínimos, e depois tens outra equipa que é responsável pela cirurgia programada, que é uma equipa mais alargada de enfermeiros, e que, de acordo com este planeamento, sabem quantas salas é que vão estar, quantas cirurgias é que vão ser feitas e apresentam-se os enfermeiros ao serviço naquele dia. Eu tenho conhecimento que há serviços onde os enfermeiros que naturalmente estariam escalados de manhã, que é normalmente quando ocorre o período de cirurgia programada, se houvesse um funcionamento regular, que todos os dias se apresentam ao serviço e depois, se houverem as cirurgias que há para fazer, prioritárias são feitas. Portanto, os enfermeiros não abandonaram os serviços. Então, porquê a requisição civil? Pois, sendo assim seja, pois, não fará também, sentido isso? Sim, a meu ver não fará sentido. É assim, a requisição civil e o Governo, quando decretou a requisição civil, o argumento que traz é que nesses 4 hospitais houve queixas das administrações hospitalares que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos. Eu espero que se averigue agora. Eu acho a requisição civil, lá está, estando em causa, de facto, o cumprimento dos serviços mínimos, justifica-se a requisição civil. O que está aqui em causa é se houve, de facto, o não cumprimento dos serviços mínimos ou não. Porque aí entramos... Portanto, há uma queixa das administrações hospitalares dizer que não foram cumpridos os serviços mínimos, mas os enfermeiros disseram que estavam lá para trabalhar e que estavam lá no serviço. Portanto, se as cirurgias não foram feitas, foi porque aconteceu alguma coisa porque eles estavam lá, dispostos a trabalhar. É aquilo que se fala. Portanto, eu acho muito importante, tal como o Governo foi proativo na requisição civil, não é? Para salvaguardar o interesse público, e faz todo sentido, que também seja proativo agora a averiguar junto dessas administrações hospitalares e junto desses hospitais se efetivamente não foram cumpridos os serviços mínimos ou se houve aqui algum tipo de manipulação de números ou de manipulação de prioridades para fazer parecer que os serviços mínimos não tinham sido cumpridos. Porque aquilo também que há é que, lá está, como eu te dizia, a produção cirúrgica é uma produção, do ponto de vista do impacto no orçamento hospitalar, dos contratos hospitalares, é muito significativa. E também há aqui um grande braço de ferro entre as administrações hospitalares que estão a ser afetadas. Nos hospitais que estão a ser afetados por esta greve e os próprios enfermeiros. E, portanto, é importantíssimo também, em abono da verdade, saber se efetivamente não foram cumpridos os serviços mínimos ou se foram cumpridos os serviços mínimos. Porque os enfermeiros daqueles centros hospitalares, dos blocos operatórios, o que dizem é que estavam lá para cumprir os serviços mínimos. Portanto, como é que não foram cumpridos? Como é que os doentes não foram operados? Porque eles estavam lá e têm-se apresentado sempre. Portanto, é muito importante também que haja agora esse escrutínio, porque lá está a moral e a ética em todo este processo, inclusive no processo negocial, deve ser cumprida por todas as partes. E para encerrarmos, porque já vamos com 40 minutos de episódio, não é? Tanto para mangas. É um tema muito sensível e que nos permite muitas questões, sim. Enfim, vários pontos de vista e tudo mais, mas espero que para vocês esteja a ser clarificante e, portanto, vão comentando com juízo, por favor. Pá. Não, porque posso dizer, no caso de quando foi o episódio do Mário Machado, eu, sim. Num comentário era chamado de comunista, no comentário a seguir era de fascista, e quer dizer, comunista e fascista ao mesmo tempo é difícil ser-se, diria eu. Mas... Pois daí também a minha declaração prévia inicial, que é para esclarecer já tudo. Exatamente. Não haver aqui. Esta questão do crowdfunding está a ser muito levantada, porque até ao momento foram já recolhidos cerca de 780 mil euros. Sim. Não é? Muitos põem em causa onde é que vem este dinheiro. Muitos dizem que dinheiro não pode vir de todos os enfermeiros, que média feita daria à volta de cerca de 39 euros por cada, coisa assim do género. E isto também leva-nos a duas questões também, que é a lei do crowdfunding está mal feita
E a outra questão é também que abriu-se agora uma caixa de Pandora e parece que só agora que mentes iluminados é que perceberam este buraco que há na lei que permite depois coisas como branqueamento de capitais das empresas e tudo mais, não é? O podcast, por exemplo, se quisesse autofinanciar-se, poderia abrir uma questão de crowdfunding, não é? Onde apenas acima de 100 euros é que um doador não, de fundo é que seria escrutinado. Portanto, só a partir de 100 euros é que a lei prevê saber-se quem é que financiou. E agora aquilo que o Governo está a querer saber é justamente quem é que anda a financiar este crowdfunding, porque isto, para contextualizar aqui também, é que se uma greve só pode ser feita, só pode ser convocada por um sindicato, os sindicatos também têm eles próprios os fundos de greve, não é? Que foi algo que, por exemplo, permitiu aos mineiros fazer a greve contra Margaret Thatcher, por exemplo, e que se durou durante muito tempo, porque justamente existia esta questão do fundo de greve. Assim como também os taxistas, enfim, entreajudam-se, não é? Quando são também as greves, entreajudam-se, fazem ali as refeições todas e pernoitam, etc, etc, não é? Agora aqui, a questão é, quando se faz greve não se recebe. Portanto, não se trabalha. Quando não se cumpre serviços mínimos, não se recebe. Não se recebe. E agora aqui a questão é que isto serve para pagar muitos salários, não é? Contas feitas, mas a questão é, isto permite, inclusive como já foi noticiado hoje, que esta greve pode estender-se até às legislativas. Prolongar. Ou seja, estamos a falar Sim. em outubro, 6 de outubro. Sim. Eu acho que nenhum enfermeiro quer que ela se prolongue. Também como se veio falar de que os enfermeiros podem abandonar o serviço. Também já foi. Isso é completamente, lá está, isso é aquela mediatização, isso é completamente ridículo. Os enfermeiros não vão abandonar o serviço. Mas isto foi dito por sindicalistas. Lá está, é o aproveitamento também da emoção do momento, e também nós estamos num momento ímpar neste momento na luta laboral, não é só na luta laboral dos enfermeiros, é na luta laboral. E lá está, pegando no crowdfunding, ainda acrescento àquilo que estavas a dizer, outra coisa que é, nós estamos a assistir a um novo mundo de sindicalismo, porque também o que esta plataforma permitiu foi, ao contrário se calhar do que acham, foi maior transparência na definição de fundos, porque permitiu a um conjunto de profissionais angariar fundos para suportar uma greve sem estar dependente de sindicatos, sobretudo de sindicatos ligados a estruturas com apoio partidário. Porque é o que acontece aqui. Portanto, estes sindicatos que estão a negociar tiveram este apoio deste fundo criado pelos enfermeiros, tal como poderiam ter tido se os enfermeiros se sindicalizassem todos neste sindicato. Mas o facto de haver este fundo à parte só confere maior independência e maior transparência ao fundo em si. Sobre a questão do anonimato. E isso até o gestor do fundo até já veio falar sobre isso. Cerca de 23% das doações são anónimas. Que tem a ver com a forma como a ferramenta trabalha, a ferramenta de crowdfunding, PPL. E que obviamente só pode ser levantada, o gestor do fundo só pode levantar esse anonimato se tiver uma ordem judicial por uma questão de direito de proteção de dados e de privacidade. Se as pessoas declararam que queriam ser anónimas... Alguns bancos também têm, não é? Claro, se as pessoas que declararam que quiseram ser anónimas, obviamente que só com uma ordem judicial é que se pode levantar. Inclusivamente, até eu fui um dos doadores do fundo, contribuí, com a grande maioria dos enfermeiros. Vá, maltinha, meio trabalho está feito, já temos aqui um. Já temos aqui, prendam-me se quiserem. Eu fui um dos doadores, tal como a grande maioria dos enfermeiros. É relativamente fácil, os enfermeiros, reparem. Nós somos cerca de 67, 68 mil enfermeiros inscritos na Ordem dos Enfermeiros, cerca de 40 e poucos mil no Serviço Nacional de Saúde. Para angariar 700 mil euros, basta a cada enfermeiro contribuir com um pouco mais do que 12 euros. Isto para ser financiado só pelos enfermeiros. Já nem pego nas famílias. Porque grande parte dos sacrificados com a nossa vida e com toda esta questão profissional e com toda a nossa profissão familiar, às vezes até nem somos nós, porque nós somos, digamos, apaixonados pela profissão, até são as nossas famílias. Portanto, mas nós nem sequer precisamos de apoio de terceiros para garantir esta greve indefinidamente, como tu dizes, que obviamente nenhum enfermeiro quer isso. Nós queremos é que os sindicatos e o governo se sentem e que cheguem a um acordo, seja imediato, seja a longo prazo, mas que se chegue a um acordo e que podemos avançar, que nós queremos continuar. Eu tenho fé que sim. E não é pela questão de estarmos em época eleitoral, apesar de eu achar que esse fator também contribui e também pode ser facilitador de um consenso.
Mas eu acho que sim, até porque este clima de desconfiança que está a ser criado não beneficia ninguém. Em primeiro lugar, não beneficia o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais que lá trabalham. Repara, isto quando se levanta estas questões de que se as pessoas estão a morrer por causa desta greve, isto faz os utentes do Serviço Nacional de Saúde se virarem contra o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde são, acima de tudo, os profissionais. Aquilo já está a acontecer, E cria, exato, está e cria a uma haver desconfiança. Cria uma desconfiança. Sobre a questão, pronto, do anonimato do fundo, é fazerem a requisição judicial e descobre-se facilmente que o fundo é financiado por particulares, na sua grandíssima maioria por enfermeiros. Aliás, até a própria equipa de gestão da plataforma enviou um e-mail, salvo erro desde ontem, a pedir às pessoas que declararam o anonimato para irem mudar o seu estatuto de anónimo na plataforma, que é para eles poderem divulgar os dados todos. Portanto, não há qualquer tipo, da parte dos enfermeiros e da parte dos sindicatos e que estão esta plataforma, não há qualquer tipo de renitência a demonstrar quem é que contribuiu para o fundo, porque o fundo, como te digo, é muito fácil os enfermeiros contribuírem para este fundo e continuarem a sustentar esta greve. Não é por aí, lá está, isso é só mais ruído que vai desviar do que é o foco. E o foco é, os enfermeiros são uma carreira da administração pública de alto valor, de alta competência e têm contribuído muito para os ganhos, para o que é a construção social do que é o Serviço Nacional de Saúde, tal como as outras profissões de saúde, e querem ver reconhecido essa competência através da sua carreira e através de um conjunto de reivindicações. E querem negociar isso com o Governo. Ponto final. E não está posta em causa a vida das pessoas porque estão a ser cumpridos os serviços mínimos. Aliás, até há uma requisição civil neste momento, portanto, se houvesse suspeição de não estarem a ser cumpridos, agora até há uma requisição civil para aquele conjunto de hospitais e, portanto, já houve, como tu dizes, é a segunda greve cirúrgica, já houve uma greve cirúrgica que durou cerca de um mês no final do ano passado e apanhou já quase o início deste ano, correu linearmente, houve ajustamentos de parte a parte entre os sindicatos e o Governo tentarem congregar posições. Pergunto-me porque é que desta vez está a assistir a esta polarização. Acho que é muito importante as partes sentarem-se e negociarem, porque em última análise lá está, quem sofre são os utentes, mas não são só os utentes que estão neste momento em lista de espera cirúrgica que sofrem todos, porque isto cria um clima de desconfiança no Serviço Nacional de Saúde, que é errado. As pessoas podem confiar no Serviço Nacional de Saúde, podem confiar nos profissionais de saúde, podem confiar nos enfermeiros. Isto é muito importante de salvaguardar e que acho que, principalmente na última semana, isso não tem acontecido. Isto quase... O paralelismo não será perfeito, nem de perto nem de longe, mas faz quase lembrar um bocadinho aquilo que tivemos há cerca de 2 semanas com a questão do bairro da Jamaica e os polícias, não é? Em que houve pessoas que diabolizaram os polícias, mas foi o que eu disse no Póquer Lítica, não é? Que é aquilo que nós temos que confiar sempre na polícia. Não podemos diabolizar a polícia e nós sabemos que há muitos relatórios que falam da extrema-direita na polícia e tudo mais, de que muitas vezes alguns polícias têm um comportamento desordeiro, mas eu acho, e sempre achei isto, que não se pode tomar a parte pelo todo nem o todo pela parte. Completamente. Não é? E, portanto, ao final do dia, quando as coisas correm mal, temos sempre de depositar a nossa confiança num polícia ou num guarda nacional republicano, num médico, num enfermeiro. Exato. Porque ao final do dia será ele que nos irá ajudar as coisas. Agora, aquilo que obviamente também se pede é, de parte a parte, não é? Tanto dos grevistas como também do Governo, que haja justamente sim. bom senso. Sim, neste caso é só isto mesmo que se quer, é bom senso. E pegando nesse exemplo da polícia, lá está, é exatamente a mesma coisa desse ponto de vista. Se há dúvidas sobre a transparência das ações, há mecanismos para verificar se há essa transparência. Seja nos polícias, aos inquéritos, portanto, nessa situação do bairro da Jamaica. É como aqui, há dúvidas sobre o fundo de greve, faço uma ação judicial para ver. Há dúvidas, foi levantada a requisição civil. Ok, foi levantada, mas agora vai saber se foram cumpridos os serviços mínimos ou não. Está a ser suficientemente... o discurso do Governo tem tranquilizado a população no sentido de que os doentes prioritários está a ser garantido o seu cuidado e a sua assistência em tempo útil. Eu acho que até há 2 semanas isso estava a ser também garantido de ambas as partes. Neste momento o discurso mudou um bocadinho. E isso é muito perigoso. Portanto, há mecanismos para garantir a transparência
e há mecanismos para salvaguardar o interesse público. Só o interesse público não se salvaguarda só com requisições civis. Salvaguarda-se também com um conjunto e lá está, com ética de ação. É isto. Miguel, olha, gostei bastante da nossa conversa. Eu também, obrigado. Acho que é importante, num tempo de ruído, poder haver alguma clarificação. Se ela é satisfatória ou não para vocês, bom, isso já acaba vocês decidir, não posso fazer mais do que se não procurar a voz, colocar aqui algumas questões que eu acho que são pertinentes, porque eu próprio também confesso que todo o trabalho de investigação que eu faço, para qualquer entrevista, para qualquer conversa que eu tenha, requer também muitas coisas e muitas vezes não fico satisfeito com a primeira notícia, com a primeira declaração, com a primeira entrevista, ou quer que seja, que leio. Portanto, daí ter que procurar muito mais. Que para vocês isto seja esclarecedor. Se não for esclarecedor, procurem mais. É aquilo que eu vos digo sempre, que é participem na vida, que é de todos, não é? Que é a vida cívica que devemos de fazer. O podcast é uma plataforma cívica, ao fim e ao cabo, que procura aliviar o ruído, porque ele vai continuar sempre a existir, e, portanto, trouxe-vos aqui o Miguel Fernandes, que vocês já conhecem do tal artigo que ele escreveu no site do podcast. Ainda está o site antigo, portanto, o podcast À Conversa Com, desde a partir do episódio 100, desde que ganhámos o Prémio Internacional, o único podcast de língua portuguesa com um Prémio Internacional, isso é motivo de orgulho, passámos justamente a ser podcast Conversa, e vão-se reciclando, por assim dizer, alguns daqueles que ajudaram justamente a criar este projeto. E Miguel, obrigado por teres também, desde o início, ajudado a criar este projeto, não é? E portanto é justamente isto, que é não esquecer quem esteve connosco desde o início e quem continua a estar. E portanto é uma caminhada que já se faz há mais de 2 anos. 2 anos e 1 mês, para ser mais correto. Dia 7 de janeiro de 2017 estava o podcast criado e, portanto, é um caminho que se faz. Episódio 111, portanto... Curioso. Um número bonito para isto, não é? E, portanto, Miguel, olha, uma vez mais, muito obrigado, pelo episódio. Obrigado. Vocês, caros ouvintes, já sabem, obrigado por estarem desse lado e, como eu digo, e vocês sabem de cor, até lá, tenham boas conversas.